Olá, eu sou Alexandra Nicolau e esse é o True Connection, o podcast que conecta marcas, negócios e pessoas por trás das decisões que transformam o mercado. Hoje vamos entrar em um território essencial que muitas vezes passa despercebido no dia a dia de CEOs, founders, gestores e até profissionais de marketing. Como escolher o escritório jurídico certo para a sua empresa? Vale confiar em quem tem selo ou seguir quem aparece mais no LinkedIn e Instagram? E até onde vai a publicidade jurídica? O que pode e o que não pode ser feito para atrair clientes? Para esse papo, eu tenho a honra de receber uma mulher que traduz o jurídico para a realidade do negócio, Marcele Lopes de Almeida, referência em governança, riscos, compliance e jurídico corporativo. Seja muito bem-vinda, Marcele. Muito obrigada, Alexandra, pelo convite. Eu fico muito feliz pela True Brand ter me dado essa oportunidade de falar sobre algo tão importante hoje em dia, né? O papel do jurídico, que deixou há muito tempo já de sair do operacional para ser uma referência na própria estratégia da empresa. Então, isso é muito necessário mesmo. Obrigada, Marcele. Eu sei, assim, te tirar dentro do escritório hoje, você ter esse tempinho de gravar no meio da semana o podcast com a gente. Eu que agradeço, a True Brand agradece. E eu acho que esse papo hoje, ele vai tirar muitos mitos que eu falo, né? Porque eu já estive em grandes empresas e eu sempre tive essa coisa de o quão o jurídico é necessário para a gente como marketing, né? Principalmente no mercado que eu trabalhei específico, a questão do mercado de TV, né? Então, como que ter o jurídico lado a lado com o marketing é importante e às vezes as pessoas nem têm consciência disso. Bom, mas antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria, né, que você se apresentasse para a nossa audiência, falando um pouquinho da sua trajetória, sua vivência internacional e, assim, todo o seu contexto, né? Então, será que você pode compartilhar isso com a gente? Claro, vai ser assim, eu sempre brinco porque a minha trajetória, a minha carreira, ela é um tanto sui generis. Ela começou um pouco ao contrário do que as pessoas normalmente fazem. O que eu quero dizer com isso? Eu fui para a Espanha com 18 anos, então eu fiz eu me graduei em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, fiz mestrado, comecei doutorado lá em Relações Internacionais, comecei então a minha carreira, comecei em escritório, trabalhei em consultoria também, e a partir dali depois resolvi dar esse giro para trabalhar no jurídico interno, que é outro mundo, é completamente diferente, né? Você passa a ser o cliente e quando você era o fornecedor. Então, entender os dois mundos também é muito, muito interessante. Depois eu trabalhei em grandes multinacionais, listada em bolsa e tudo, e aí eu recebi um convite para assumir aqui uma operação no Brasil, com a empresa onde eu estava na época, e topei. Então, voltei para o Brasil, tive que revalidar diploma, tive que fazer o OAB. Então, quando eu falo que é um pouco sui generis, é por conta disso, né? Hoje eu trabalho com a América Latina, então eu tenho os dois chapéus, né? Eu tenho o jurídico interno e o compliance, que é fundamental também, que eu adoro. Tem muita gente que acha burocrático, enfim, isso é outro mito para desmistificar, mas de consultoria também para algumas startups. Então hoje eu cuido de mais ou menos 10 países no Bureau Veritas. E cuidar de América Latina, eu falo que é um desafio, né? Porque, mas de América Latina, a gente tem que olhar toda essa questão geográfica, né? Então cultural. E cultural. Porque assim, não é a mesma coisa. Obviamente o direito ele é diferente, porque ele é muito local, nas jurisdições elas têm as suas peculiaridades, mas a cultura é muito diferente também. Não é a mesma coisa você ir para o México que você ir para a Argentina. Né? Então é você fazer negócio no Peru ou no Panamá. São coisas completamente diferentes, né? E quando eu sempre falo, né, cultura, legado, história, ela tá sempre ligada em todas as profissões. Por isso que eu sempre falo, é importante trazer vozes aqui que falam sobre isso, né? A gente já começou, está se apresentando, a gente está falando já de cultura. É verdade. Né? Então, assim, acho que vamos começar, né? Eu queria começar com uma provocação. Opa. Né? Hoje, em um cenário, né, onde o jurídico ele está cada vez mais visível,
né? Como que uma empresa ela deve escolher o seu parceiro jurídico? É pelo currículo, é pelo selo ou pela visibilidade digital? Olha, essa é uma provocação muito interessante mesmo, né? Porque assim, as três coisas são importantes. Mas é aquela questão quando você pensa da embalagem que te seduz, mas o conteúdo ele precisa de substância. Aqui é igual. Uhum. Então, você pode ter uma grande visibilidade, que significa um alcance. Óbvio que a gente não está desprezando a questão de legado de marca, de grandes advogados que vêm transmitindo, inclusive a gerações, esse legado. Mas o que é importante é você ter o parceiro que te escuta ativamente, né? Uhum. Porque, por exemplo, tem empresas com jurídico interno, o interlocutor vai ser sempre o jurídico interno. Você precisa ter essa comunicação, essa transparência, esse entendimento do negócio, né? Para você principalmente gerar uma relação de confiança. Porque, afinal de contas, um escritório, ele não é apenas um fornecedor, ele é um fornecedor estratégico para a empresa, né? Ele vai estar ali nos momentos de crise, nas decisões difíceis, então você precisa ter essa confiança em quem está te dando essas indicações e essas expertises, né? A solução para esse problema, né? Você acha que, então, dentro do... porque a gente já teve, a gente já gravou aqui... né, um papo que fala sobre confiança também, né? Confiança na marca. Então você acha que está muito assim, muito mais ligado, não pela marca dele, é o que você falou, né? Tem o legado, tem a marca, mas está muito pautado nessa questão, na confiança, na estrutura que ele tem para poder olhar e falar assim, não, eu quero esse... E na entrega. E na entrega. No final de contas, assim, no nosso meio, no meio jurídico, existe muito o benchmarking, né? De quem trabalhou com quem, como foi, tá? E que profissional que me atendeu naquele escritório, apesar de ele ser um escritório grande e full service, isso é muito importante também. Uhum. Eu sempre brinco, obviamente, guardando as distâncias e salvando um pouco aquilo. Você tem um ótimo cabeleireiro, ele mudou de salão, você fica no salão ou você vai atrás do profissional em outro lugar? Sim. Né? Às vezes, dependendo do que a gente está conversando aqui, isso se aplica também no direito, por que não? Sim. Eu já estou querendo evoluir mas eu tenho... Porque hoje é comum você ver grandes nomes de escritório, né? Claro que a gente não vai citar aqui, mas... são grandes marcas, né? Marcas de escritório mesmo, e eu vejo muitas pessoas se promovendo dentro desse segmento. E quando eu falo promover, não são apenas os nomes que estão lá dentro, como você disse. Eu vejo o e-book, eu vejo uma série de coisas. Então, assim, a confiança é o nome, é a entrega. Porque no final das contas você precisa ter a qualidade do serviço prestado, obviamente. Então é um conjunto. E não é uma decisão fácil. Porque existe também essa questão da empatia com a dor do cliente. Tá. Na sua própria entrega. Né? Então isso também é levado em consideração na hora de você decidir qual vai ser o seu parceiro. Eu já entrei um pouco no assunto, né? E aí agora eu queria evoluir com isso que eu falei dos grandes nomes, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que o branding pessoal e a presença digital são quase obrigatórias em qualquer profissão. Mas e isso no direito, né? Como que a publicidade, ela se equilibra com a ética profissional? Porque a gente está falando de direito. Nossa, como que é isso? Isso, assim, eu até agradeço essa pergunta, porque, na verdade, é um grande tabu para determinadas pessoas e, por outro lado, é uma grande dúvida que gera, até entre os próprios advogados mesmo, né? Qual que é o limite? Existe esse limite? Quem me dá esse limite, né? Então, assim, o advogado, ele precisa passar essa confiança. Nós voltamos na palavra confiança. Não é mesmo? Reputação, né? O direito, ele vai ser sempre formal, ele tem os seus ritos, mas ele não é imune
essa questão dessa transformação tecnológica que existe. Tá. Né? A gente está falando até hoje em dia na inteligência artificial aplicada ao direito. Então, assim, obviamente, os advogados e escritórios devem ter presença nas redes sociais, divulgar o seu trabalho. Agora, a questão não é a proibição do marketing jurídico, e sim como esse marketing é feito, né? E aí, como tudo no direito, nós também temos as nossas próprias regras, né? Então, a OAB, ela tem um provimento, tá? O 205/2021, se eu não estou equivocado, onde se estabelecem esses limites, né? Então, assim, uma linguagem sensacionalista, o advogado não pode usar, uma autopromoção, uma captação de clientes, uma coisa exclusivamente focada no vender, né? Qual que é um pouco a linha de pensamento dessa questão do código de ética da OAB? Você falar, você se posicionar, você educar. Você tem, porque o advogado ele tem um papel diferenciado na sociedade, de disseminar conhecimentos, disseminar para as pessoas como elas podem exercer os seus direitos. Então, é esse tipo de cuidado. O direito ele não pode virar um produto de prateleira. Então, é importante passar essa sobriedade, esse foco no educacional, né, no divulgar as coisas que estão acontecendo, no posicionamento, mas mais nesse sentido, informativo, vamos dizer assim. Então, assim, o escritório, o advogado, como pessoa, não ele, né, o advogado dentro de uma companhia, né? O advogado dentro do escritório, ele pode se posicionar, né? Ele pode, ele claro. pode se posicionar, ele pode eventualmente trabalhar a imagem dele, ele pode fazer isso. Pode. Ele pode criar um posicionamento, ele pode criar a sua marca, sim, porém respeitando todas as regras que são determinadas pela OAB. Exato. Vamos partir para um exemplo, tá, né? Uma coisa mais prática. Eu Marcele, ter o meu Instagram como advogada, e um perfil falando sobre uma mudança legislativa. Tá. Sobre uma comparação entre leis e o que mudou, o que deixou de mudar, falando as melhorias ou que eu não concordei, tecnicamente falando. Posto um canal no YouTube onde eu respondo dúvidas, né? O que acontece quando uma empresa deixa de pagar, sei lá, verbas rescisórias? Tá. Ou quais são os cuidados que uma pessoa deve ter ao comprar um imóvel, que tipo de documentação ela precisa se atentar e coisas assim. Então eu estou passando conhecimento. Entendi. Eu estou ajudando, eu estou fazendo um papel de interesse público, de certa forma. Tá. Porque ele é um papel educativo. Você está criando um conteúdo dentro do direito. Criando um conteúdo dentro do direito, me posicionando sobre determinada coisa com foco informativo e não de vendas. Tá. Não de você obrigar o cliente a te contratar. Eu sempre brinco, né? Por exemplo, né? Agora o exemplo pro ruim. Você vai lá e um advogado, um escritório, posta alguma coisa e fala assim... venha para o nosso escritório que essa causa ganha. Tá. Né? Ou divórcio a 199 com 90. Entendi. Colocar um call to action. Você está trazendo ali uma questão muito mais de venda do que disseminando conhecimento jurídico, certo? Certo. Então, assim, aquela coisa, clique aqui e agende uma consulta. Né? Ali você já está ultrapassando o limite daquilo que é ético para infração, né? Você já está fazendo se desviando do caminho da regra. Exato. É interessante porque quando você fala sobre a questão de criar conteúdo, disseminar conhecimento, eu acompanho alguns grandes advogados que trabalham em grandes empresas como a que você trabalha, que estão disseminando conhecimento. Você vê participação em fóruns, em palestras, né? Então, assim, você tá ali, sim, você tá ali dando a sua opinião, muitas vezes, como advogado, um tema,
Sim, mas você não está dizendo, meu escritório é em tal lugar e eu cobro de todo... Não, isso é o que está... Isso é o que é o proibido. Você não pode banalizar essa questão do direito, né? Como eu falei antes, não é um produto de prateleira, você não pode prometer resultado. São vários fatores que, por exemplo, numa questão litigiosa que vão entrar ali para medir. Você tem o peso das provas. Você viu as provas que o cliente te trouxe para saber se a causa é ganha? Você não viu, né? Então são várias coisas que você não pode estar prometendo de antemão um resultado. Sim. Então acho que o caminho é muito mais esse formato de trabalhar o posicionamento, quer seja o seu, né, como advogado, e da companhia ou do escritório que você trabalha. Exato, porque você está ali também, você nunca vai se dissociar do lugar onde você trabalha. Não é? E isso é muito importante. Você tem uma certa... você carrega a sua reputação. Né? E a forma de você construir essa reputação, ela pode levar anos. Uma marca que a gente, né, leva anos para se construir e segundos para se destruir, né? Até assim, tá muito agora em voga a questão do que aconteceu, eles estão chamando na internet agora de Coldplay Gate, né? Que foi a questão do CEO com a chefe de RH. Isso é uma questão de imagem, né? Isso é uma questão de compliance, porque existe um conflito de interesse ali gritante, porque ela era subordinada dele, né? E eu não estou nem aqui entrando na questão moral, na questão pessoal, eu estou questão ficar no corporativo mesmo, na questão corporativa. Isso é causa de demissão, sim, porque você perde a confiança, principalmente em cargos assim, a reputação de management. Exatamente. De novo, a reputação, a confiança. Voltamos para as palavras do início, né? E, obviamente, isso atinge a empresa. E até um ponto que eu ia entrar com você na sequência, que como a marca do profissional, né, muitas vezes ela está, assim, na maioria das vezes, ela acaba se conectando mesmo com a marca da empresa. Então, hoje existe a Marcele Lopes Almeida, advogada, porém existe a marca, né, da Bureau Veritas, a diretora jurídica, colada em você. Então existe, que esse caso, né, o que aconteceu lá, são duas marcas que andam coladas. E o Bureau Veritas tem uma marca de quase 200 anos de história. Então, assim, é um legado muito grande. É uma responsabilidade a mais. Né? Então, você precisa ter uma postura. Principalmente os profissionais que estão ali. Né? Principalmente top management. Porque você é o exemplo, de certa forma, para a sua equipe. A sua postura influi como as pessoas te enxergam. Um CEO, qual é a estratégia? O norte da companhia, né? Então ele é o North Star, né? Foi um caso bem... E assim, isso acaba até entrando na minha próxima pergunta, que é assim, então o empresário, né? Não só o empresário, né? Quem procura os serviços de uma empresa, de uma empresa, de um escritório. Então, ele tem que saber que muitas vezes ele tem que pensar o seguinte: o mais barulhento pode não ser o mais preparado. Com certeza. É uma questão de profundidade, né? Você precisa avaliar porque assim, você vai estar se aliando, você vai estar criando uma parceria. Com quem eu quero ter essa aliança? Quem é essa pessoa? Eu preciso conhecer. Né, um pouco mais em profundidade, principalmente porque hoje em dia tem temas que vão associados à própria prestação do serviço de um advogado. Por exemplo, é uma questão de confidencialidade. O advogado, ele vai ter acesso a informações, dependendo do caso que ele está cuidando ou do assessment, né, da assessoria que ele está dando, a informações super privilegiadas da empresa, né, dependendo da área com que ele está tratando. Então, proteção de dados. Imagina que esses dados
Tudo bem, ele não divulgou de motu próprio, mas são hackeados no escritório, são divulgados. Sim. Hoje em dia tem uma série de outras coisas que você também precisa colocar na balança, sabe? E hoje o marketing, ele tem muito essa questão a gente tem que trabalhar muito com a lei de proteção de dados, né? Com a LGPD. Eu me recordo que assim, não muito tempo atrás, a gente começava com site, captar a base de clientes, porque hoje a gente tem muito essa questão de relacionamento, né? De marketing, de relacionamento, e é essa questão que antes o jurídico eu acho que não olhava, acho que sabia dos problemas, mas não olhava tão a fundo. Hoje é uma questão extremamente importante, né? A LGPD. Então, por isso que eu falo do papel estratégico do jurídico, né? Principalmente o jurídico interno, por quê? Porque ele é o que vai estar na modelagem do produto. Ele tem que estar desde o início, né? Então, porque aí já nasce certo, vamos dizer assim. Então, ele está ali avaliando os riscos, ele está ali entendendo os processos, ele entende a operação, como ela é feita, as particularidades do setor onde essa empresa está inserida, ele entende quem são as pessoas. Então, no final, é o jurídico que muitas vezes você já deve ter vivido isso no seu mundo, no seu lado, na sua época de corporativo, que é muitas vezes o jurídico que puxa para si a responsabilidade de sentar todo mundo numa mesa e vão ouvir um ao outro para a gente poder ter uma visão holística daquilo que a gente quer, para a gente acertar os ponteiros, né? E limar essas arestas. Então, isso porque o jurídico ele é transversal na empresa. Né? Então, ele fala com todo mundo. Isso é verdade. Diferente de uma área de marketing que ela está muito conectado ali a vendas, está conectado à marca, mas o jurídico ele está circulando em todas as frentes. Eu falo porque eu passei por isso desde TV por assinatura. Sim. E que ali a gente tem uma série de detalhes que você está vendendo lá, a assinatura lá no passado é R$19,90, mas ali no texto legal tinha uma série de coisas que o jurídico olhava e falava, se você não colocar isso, depois eu tenho problema. Claro. Né? Mas, em contrapartida, também já trabalhei em grande empresa de varejo, e que aí vem um ponto que para construir até mesmo um shopping center, para colocar um hipermercado de pé, uma série de contratos que você faz entre países também, com lojas, enfim. Mas sabe qual que era o grande ponto ali? Isso eu acho interessante, porque o mais bonito ali era você falar assim, o meu escritório é o tal. Você acha que isso é o quê? Ele está garantindo, aquele nome daquele escritório ele está garantindo, ou é a reputação daquele escritório? Ou são os processos que ele tem? Eu acho que é um pouco de tudo, né? É um pouco de tudo. E você conhecer, porque se você estabelece, eu vou olhar desde a perspectiva do advogado dentro de um escritório. Você estabelece uma conexão, uma relação duradoura, né? Com o seu interlocutor na empresa, que provavelmente, obviamente, vai ser o jurídico interno, você fideliza. Então é importante. E aí a própria empresa, através do seu jurídico interno, vai dizer, não, esse é o meu escritório de confiança. Óbvio que ele precisa dessa bagagem, porque ele já me assessorou nisso, eu já conheci que ele fez tal coisa e deu certo. Porque o que acontece? Quando você tem um prestador jurídico desconectado com essa, ou onde essa comunicação ela não flui, você tem muitas vezes respostas genéricas ou soluções genéricas, porque isso no direito é comum. Muitas vezes você tem várias soluções para o seu problema e você precisa decidir qual delas é melhor para o seu caso. Porque você tem um problema fiscal, você tem de impostos, uma relação deteriorada com o cliente que você está negociando esse contrato e você não quer estressar essa relação. Então, como é que eu vou analisar as cláusulas? O que eu vou pôr? Até onde eu vou? O que eu vou ceder? Onde são as minhas linhas vermelhas, né?
daqui eu não passo. E se você não tem esse entendimento, que vai ser provavelmente passado pelo jurídico interno, que vai traduzir isso e vai estar ali desenhando essa estratégia dessa solução, você pode ter uma solução que não é a ideal. Não que juridicamente esteja errada essa questão, mas talvez não seja a melhor para o seu caso em concreto, para a sua empresa, pontualmente falando. Eu te pergunto isso porque, ao mesmo tempo que você olha para essas grandes empresas, hoje aqui a gente trabalha com pequenas e médias empresas, né? E as pequenas e médias empresas, elas estão procurando ou uma agência, um escritório menor, né, de marketing, e eles também acabam olhando para isso. Então, assim, o que eu vou procurar? Qual a imagem que eu procuro, né, do escritório pequeno? O que ele está me entregando? Por isso essas minhas perguntas. E como que eu olho para esse advogado? Se aplica do mesmo jeito. Uhum. Porque assim, essa questão da pequena empresa não ter grandes problemas, não existe essa correlação. Uma pequena empresa pode ter grandes problemas. Não é porque ela é pequena que ela vai ter pequenos problemas. Uhum. Então você precisa de um profissional de qualidade do mesmo jeito. Eu não tenho, eu não tenho um jurídico interno. Então, a depender do caso, qual seria uma dica, vamos dizer assim? Ponha para conversar com o advogado a pessoa dona do problema. O que eu quero dizer? Se o problema ele é fiscal, ele é de tax, né? Põe para conversar o contábil junto, o CFO da empresa junto, para ele explicar o problema. Quanto mais detalhes, isso vale para tudo. Para tudo. Quanto maior for a transparência, que nem médico, você precisa contar para o médico o que está acontecendo com você, em detalhes, para ele te dar um diagnóstico. O advogado é exatamente a mesma coisa. Você precisa contar a história inteira e com requintes de detalhe. Que isso cai muito no que eu quero perguntar para você, assim, você falou no nosso bloco, né, anterior, assim, que você defende que o jurídico ele não deve, né, ser e nem pode ser um departamento isolado, mas um ativo de negócio, que é complementar a isso que você está falando, né? Então, assim, a escolha errada de um escritório jurídico, ela pode prejudicar a empresa? Com certeza, pode sim. Em linha um pouco com o que a gente está falando, eu brinco muito, né? Porque eu pessoalmente me vejo como executiva jurídica. E o que é isso, né? Quando eu falo sobre executiva jurídica, ele vai um pouco além de eu ser advogada da empresa. Justamente porque eu falei, eu preciso entender muito detalhe de outras matérias, de outras áreas, né? Onde eu estou inserida nessa empresa, ter esse relacionamento com os outros stakeholders para eu poder assessorar, para eu tecnicamente poder voltar para o meu trabalho de advogada e dar o meu melhor. Então, isso é muito interessante. Então, por isso essa questão estratégica do jurídico interno. E sim, com certeza, que é o que eu falei antes, você pode dar uma solução juridicamente válida para o seu cliente e talvez até criar outro problema. Tá. Um problema de imagem, um problema de relacionamento com algum cliente. Com um fornecedor, alguma questão que poderia ter sido levada em consideração e não foi, ou alguma janela de oportunidade que você está fazendo, sei lá, uma reestruturação societária e poderia, se você tivesse conhecimento de tudo, ou você tivesse um profissional, não digo melhor qualificado, mas que tivesse melhor entendimento do seu negócio, teria previsto. Quanto mais regulado for o seu setor, mais ainda você precisa ter essa atenção. E dessa confiança. Porque nem todas as soluções vão ser as certas. Mas assim, vou te dar um exemplo, eu preciso fazer uma reestruturação de uma empresa, quero fazer uma cisão, vou dividir minha empresa no meio porque eu quero separar os meus negócios em duas empresas CNPJs mesmo separadas. Mas você tem um problema de operação, por quê? Você precisa de uma licença ambiental que demora 1 ano e meio para você conseguir numa nova empresa, ainda que seja do mesmo grupo. Estou dando um exemplo.
Você já parou para pensar nisso na sua operação? Juridicamente, eu posso fazer uma cisão. Posso dividir a empresa em 2 CNPJs. Mas aí, se eu fizer sem levar em consideração outras áreas, eu não tenho operação em uma delas. Fato é, assim, não adianta, é aquilo que a gente falou, não adianta fazer só barulho. Não adianta eu fazer uma comunicação, eu ter um selo, e se eu não tiver esse respaldo, esse conhecimento por trás, Sim. esse conteúdo, né? Eu quero fazer um jogo rápido aqui, que eu chamo de verdade ou mito, né? Que são algumas verdades ou incômodas, né? Sobre o direito, né? Você acha que ter muitos seguidores no LinkedIn significa ter autoridade jurídica? Eu acho isso um mito. Por quê? Eu acho que você pode ter alcance, você pode ter volume, você pode ser conhecido, mas se você não tem profundidade, isso cai por terra. Que é o que você estava explicando agora. É um castelinho de areia. Você acha que hoje o ChatGPT, a inteligência artificial, ela cria muitas coisas que acaba dando voz, que você que é uma profissional que atua ali, olha e fala assim, só escreveu bobagem? Gente, isso tá tão, assim, agora é tão novo, né? E, assim, pode acontecer ainda de tudo. Acho que a gente precisa ir com cuidado. É aquela coisa, é uma ferramenta. Ela pode te ajudar, com certeza, extraordinariamente. Ela tem processos que são mais mecanizados que você consegue acelerar 80%, 90% e consegue salvar o seu tempo para coisas mais estratégicas. Isso eu falo. Agora, se você se você confiar cegamente, você vai errar. Você precisa da expertise, você precisa entender aquilo que está ali. Porque ele dá respostas erradas, eu já vi várias. Usar aquilo como uma ferramenta e não substituindo você como profissional, o seu conhecimento como profissional, não serve. Pra gente aqui, né, fechar esse bate-bola. Um bom escritório jurídico, ele deve entender de marca, comunicação e posicionamento? Verdade. Por quê? Eu entendo como uma verdade por várias razões, né? Você precisa construir a sua reputação. Como você faz isso? Com comunicação, com as regras, seguindo as regras, como nós falamos antes. O marketing jurídico, ele é permitido. E você precisa interagir com o jurídico interno das empresas. Então, você precisa atuar com transparência para você ter essa relação. E você precisa ter uma entrega real de valor. E a marca está associada aos valores. Sim. Ela carrega isso. Né? Então, assim, isso é muito importante. E a gente vê isso muito no mercado, né? Grandes nomes aí de escritório jurídico que muitos recém-formados, né? O que eles mais querem é estou trabalhando no escritório tal, trabalho no escritório tal. Isso carrega uma reputação, existe uma marca muito pesada por trás. Exatamente. E como eles construíram isso? Não foi através de anúncio de televisão. Não. Né? Que é isso que a gente está falando. O direito ele é diferente. Marcele, eu queria, né, fechar esse nosso papo, te agradecer porque traduzir, né, esse universo, porque é um universo difícil de entrar, né? Porque justamente por essa questão de ser tão formal, as pessoas elas já se colocam numa posição de não vou entender. Né? De é difícil, de preciso de ajuda. Então, assim, até para os clientes, não entendi o que você falou, você repete? Você pode me explicar de outra forma? Eu acho que a gente precisa romper isso. Desmistificar um pouco. Sim. Eu quero muito trazer isso, como que os pequenos e os médios empresários podem olhar para o mercado, para o jurídico. Não se assuste, ele é um parceiro. Se você souber escolher bem, ele vai ser um grande aliado. E não pelo barulho, né? Pelo barulho. Ele faz, mas pela reputação, pela visão. Nem só pelo custo. Pelo custo, né? Bom, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer. E, pessoal, a Marcele, ela está no LinkedIn, Marcele Lopes de Almeida. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram continuar essa conversa com ela, é só conectar no LinkedIn. E você que nos acompanhou, reflita. O jurídico
que te representa está construindo valor para a sua empresa ou apenas resolvendo problemas? Compartilhe esse episódio com sócios, líderes e empreendedores que precisam ouvir isso. Esse foi mais um True Connection. Nos vemos no próximo episódio e até lá!